começa o nosso mergulho. Hoje temos em mãos um poema chamado O Rio que Liberta, do mestre Ronaldo Meirelles, e também uma análise sobre ele. Exato. E a fonte levanta uma questão central, sabe? E se as nossas emoções, principalmente as mais difíceis, não forem obstáculos? Mas sim um guia. Isso, um manual de instruções para a vida. Nossa missão é meio que montar esse manual. E eu diria que é mais que um manual. É quase uma permissão. Permissão? Como assim? É que a sociedade ensina a gente a controlar, a esconder o que se sente, né? Sim, é engolir o choro. E aí o poema chega e diz, não, sinta, é seu direito. E mais, é sua força. Ele propõe que a gente trate as emoções como dados. Informação valiosa. Gostei disso. Tratar emoções como dados. Bom, vamos começar pelo título então. O Rio que Liberta. A metáfora é bem direta, né? Sim, as lágrimas como um rio que limpa. Mas o poema já abre com um verso que, para mim, vira a chave. No sal do pranto, um rio a correr. Não fraqueza, mas poder a nascer. Exato. O poder não está em segurar a represa, mas em entender para onde esse rio quer te levar. A libertação vem do processamento, não só da expressão, sabe? É deixar o fluxo acontecer para que a água não fique parada, estagnada. E o poema organiza as ideias de uma forma muito boa. Ele coloca a alegria, que ensina a bênção de ser e estar, logo do lado da tristeza. Que serve para a cura e o renascer. Colocar as duas assim, lado a lado, é uma jogada de mestre, não acha? Sem dúvida. É um recado de que a vida não é só festa. E tudo bem não ser. Mostra que a tristeza não é o oposto da vida, mas parte essencial do ciclo. O choro é o bálsamo que lava. Ele abre espaço para a alegria voltar a crescer. A abordagem da alegria e da tristeza é bonita, mas o que me pegou mesmo foi como o poema trata a raiva. Ah, sim. Ele descreve como um vulcão a explodir. E a lição dela é o limite e a força do não. Essa visão da raiva como um sistema de alarme muda tudo. Muda completamente. A raiva deixa de ser um problema a ser suprimido e vira um alerta. Um alerta de que uma fronteira foi cruzada. Exato. E o poema ensina a escutar o seu fogo, a mensagem, mas controlando a explosão para não causar mais dano. É usar essa energia para reafirmar quem você é. Mas vamos ser honestos, isso é bem mais fácil de falar do que de fazer. Com certeza. Na prática, como que alguém escuta o fogo sem se queimar ou queimar os outros? A pista está na própria escuta. A explosão acontece quando a gente ignora os primeiros sinais. O calor, a fumaça. Entendi. Escutar o fogo é reconhecer a emoção logo que ela surge e perguntar: o que essa raiva está tentando proteger? A resposta direciona a energia de forma construtiva. Faz sentido. E essa lógica de dados se aplica também ao medo e ao nojo. Que o poema não deixa de fora. O medo não é um defeito, mas um sistema de avaliação de risco. Ele ensina a cautela e a superação. Isso. Coragem, por essa lógica, não é não ter medo. É agir apesar dos dados que o medo apresenta. E o nojo? Funciona de forma parecida. É um protetor contra o que é tóxico. Ele ensina sobre pureza e valor próprio. Te avisa do que pode te contaminar. Seja uma comida estragada ou uma relação tóxica. Exatamente. E as lágrimas, o tal rio? Elas podem vir de qualquer uma dessas emoções. O poema chama as lágrimas de válvulas d'alma. Que expressão perfeita, né? É a conexão final. O corpo e a mente trabalhando juntos. O choro é a prova física de que o sistema emocional está funcionando, está se regulando. Então, nosso manual de instruções está montado. A conclusão do poema é bem direta. Não fuja do sentir, ele é teu guia. Cada emoção é um ponto cardeal na nossa bússola interna. E para onde essa bússola aponta? Para a plenitude de existir. A vida plena, segundo a fonte, não é uma vida sempre feliz. É uma vida onde todas as emoções são, vividas, honradas. Abraçar essa complexidade é abraçar a nossa humanidade, então. Exatamente isso. O poema chama a emoção de bússola interna. Então fica aqui uma reflexão. Pensando nos próximos dias, que emoção talvez esteja tentando servir de guia e que mensagem pode estar sendo ignorada?
Uma alegoria linda sobre como as nossas emoções funcionam. É uma história, né? Isso. A missão é desvendar a sabedoria numa história sobre um vale secreto que existe dentro de cada um de nós. E por esse vale corre um rio invisível chamado Sentir. E a beleza dessa fonte, que vem de um contador de histórias chamado Mestre Ronaldo Meirelles, tá justamente aí. Exato. Ela pega conceitos que a gente tenta entender, assim, com a cabeça e os transforma em algo que a gente consegue quase ver, sabe? A ideia central não é controlar o rio, mas sim aprender a navegar. Navegar a correnteza. E a história começa descrevendo a alegria, tipo como uma criatura de luz dançando em campos de girassóis, fazendo o rio correr suave. Uma imagem linda. Linda, mas parece quase simples demais. Qual é a função dela além de ser bonita? Aí é que tá o primeiro insight da história. A alegria não é tratada como o objetivo final, sabe? O destino do vale. Ela é o combustível. Combustível. Isso. É a energia que enche o rio e nos dá força para quando a paisagem muda. Ela nos lembra pelo que vale a pena navegar. Ok. Alegria como combustível. Faz sentido. Mas, olha, a forma como a história defende a tristeza, isso me pegou. Ela é descrita como uma figura quieta debaixo de um salgueiro, cujas lágrimas alimentam um lago profundo que traz calma e sementes de esperança. Isso vai contra tudo que a gente aprende sobre ter que ser feliz, né? Totalmente. E o que é genial na fonte é como ela subverte essa nossa visão. A gente passa a vida tentando evitar a tristeza, mas a história argumenta que ela não é um obstáculo. Ela é, na verdade, a própria ferramenta para a cura. É como dizer que o remédio está no veneno. Exatamente. A tristeza é o que irriga o solo da alma depois de uma perda, permitindo que algo novo possa crescer. Mas essa cura só é possível se o espaço for protegido. Entendi a conexão. Para se curar, é preciso de segurança. E imagino que é aí que entra uma das emoções mais controversas: a raiva. Isso. Mas espera aí, a história não corre o risco de, sei lá, romantizar uma emoção que causa tanto dano no mundo real? Essa é a questão central. E a história aborda isso de frente. A raiva é um vulcão, sim, mas a função dela não é a destruição cega. Na verdade, é o que a psicologia moderna chama de assertividade. Assertividade? É a energia que nos permite dizer não, que nos ajuda a traçar limites. É o guardião do vale que grita daqui não passa quando uma injustiça ameaça invadir. Sem essa força, o vale ficaria vulnerável. Um guardião. Nossa, gosto dessa perspectiva, isso muda tudo. E o medo? Ele também é um guardião? A história o descreve como uma sombra nas cavernas. Exatamente. O medo não está lá para nos paralisar, mas para ser um batedor, um guia. Ele aponta para as pedras soltas no caminho e nos diz: cuidado aqui, se prepare. Interessante. A fonte diz que a coragem não é a ausência do medo, mas a ação que a gente toma apesar do mapa de perigos que ele nos entrega. É a sabedoria de escutar o aviso sem se deixar aprisionar. Tudo isso nos leva ao que a história chama de o grande segredo do vale, as lágrimas. Elas seriam a manifestação física do rio sentir. Não importa se a lágrima é de alegria, tristeza ou raiva, ela é sempre o rio fluindo, liberando pressão. A imagem é poderosa. Muito. Mas como isso funciona no dia a dia, numa reunião estressante ou no meio do trânsito? Não dá para simplesmente, abrir as comportas. Claro. E a história não sugere isso. A questão não é onde ou como o rio transborda, mas se ele tem permissão para fluir. Reprimir não é gerenciar. É como construir uma represa improvisada, sabe? A pressão continua aumentando. Isso. Permitir o fluxo pode ser se dar 5 minutos no banheiro para respirar fundo ou desabafar com alguém de confiança no fim do dia. É reconhecer que a água está lá e precisa de um curso, em vez de fingir que o rio secou. Então, o que tudo isso significa no fim? Que a verdadeira saúde emocional não está em viver num eterno campo de girassóis? Não mesmo. Mas em aceitar a paisagem completa do nosso vale, com seus lagos, vulcões e cavernas. E, principalmente, deixar o rio correr. Isso. E a história nos deixa com uma reflexão, né? Se as lágrimas são a manifestação física do nosso rio interior,
O que acontece com a paisagem do nosso vale quando construímos barragens para contê-las? Que tipo de ecossistema interior estamos criando ao impedir esse fluxo natural?